Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo de número 34 para nossa reflexão, para nossa meditação nessa noite. Quero tratar um pouquinho sobre a ceia, já que vamos celebrar a ceia hoje. Esse texto para nós aprendermos aqui algumas instruções, reforçarmos algumas instruções da ceia. E eu quero já começar dando um tema à mensagem, que é a seguinte: a ceia envolve o passado, o presente e o futuro. A ceia envolve o passado, o presente e o futuro. Então vamos lá, a leitura da palavra, um texto muito fácil de achar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz o seguinte, a palavra do Senhor, mesmo que a sua versão seja diferente, mas acompanhe a leitura. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos escrevi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E que o Espírito Santo fale ainda mais aos nossos corações, em nome de Jesus. O texto, ele passa algumas instruções com relação à ceia, que o apóstolo Paulo prescreveu, aquilo que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja em Corinto. Então, existem algumas causas que o apóstolo Paulo escreveu essa carta e tratou esse tema, e para começo da mensagem eu quero só destacar algumas. A primeira causa foi que começou a haver partidos ali.
começou a haver grupinhos, começou a haver, na nossa linguagem popular, panelinhas. Haviam divisões no meio da igreja. Nós observamos isso nos versículos 17 e 18. A segunda causa do apóstolo Paulo escrever esse tema, falando algumas instruções sobre a ceia, foi que havia uma ingestão excessiva de bebida, é tanto que no final do versículo 21 fala sobre embriaguez. Não existe nenhuma intenção de minimizar a expressão. Aqueles crentes que estavam ali participando daquele momento da ceia, infelizmente eles se embriagavam, o texto é bem claro. Existia também a questão do excesso da ingestão de comidas, eles eram glutões. Terceira causa é porque também eles estavam participando da ceia em pecado. E a ceia é algo muito sério, e nós temos que parar para refletir sempre refletirmos a importância da ceia. A nossa igreja, aqui a Igreja Metodista, tem costume de celebrar a ceia uma vez por mês, mas não quer dizer que nós vamos pensar sobre a ceia simplesmente só no dia, em cima da hora nos prepararmos. Enquanto eu estava refletindo nesse texto, mais precisamente de ontem para cá, eu li um pouco sobre ceia. Então eu pude perceber o quanto é algo importante na vida do cristão, e às vezes está se fazendo de forma mecânica. Às vezes pessoas estão levando na brincadeira a ceia, e é algo que nós precisamos parar para pensar. Então é algo muito sério a questão da ceia para nós celebrarmos, como é conhecido também como Eucaristia, é um nome atribuído à ceia, Eucaristia. Esse termo Eucaristia vem da expressão ação de graças, como por exemplo no versículo 24 diz: e tendo dado graças. Eucaristia significa ação de graças. Então vamos, para não nos demorarmos muito, vamos entrar agora no texto, a partir do versículo de número 17. Nisto, porém, vos prescrevo, ou digo-vos, dependendo da versão, não vos louvo. É interessante que o capítulo de número 11, versículo 2, Paulo louvou, Paulo elogiou aquela igreja. O versículo 2 diz o seguinte: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. No começo do capítulo ele louva, ele realmente elogia por aquilo, mas quando chega no versículo 17, Paulo já estava dizendo: eu não louvo, eu não elogio vocês. Pelo contrário, agora Paulo começa a demonstrar um monte de críticas, ao ponto de dizer: portanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Imagina uma igreja se juntar numa reunião, no culto, ao invés de nós sairmos daqui melhores, ao invés disso ser para a glória de Deus, seu louvor para o nome do Senhor, isso é algo pior. Eu digo: meu Deus do céu, aquilo que era para ser bênção, terminou não sendo bênção na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque eles estavam participando da forma errada. Então que nós possamos participar da forma certa, que nós possamos dia após dia, cada momento que você tenha a oportunidade de participar da ceia, que você participe da maneira certa, da maneira correta. E no decorrer da mensagem eu vou então destacar algumas coisas que nós devemos fazer. Ainda tratando o versículo 18 agora, diz: porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós. Ou seja, Paulo recebeu aquela mensagem, porque Paulo não estava na cidade de Corinto.
Ele não estava ali pessoalmente. Ele escreveu a carta passando algumas instruções por conta desses problemas todos. E ele termina o capítulo 11, o versículo 34, dizendo: quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, foi uma carta que foi enviada para tratar problemas. E enquanto ele estava tratando esses problemas, foi informado a ele que havia essa divisão. Havia realmente contenda no meio daquele povo. Essa questão de divisão, eu fui dar uma olhadinha lá, dá ideia de um pano rasgado, dá ideia de um espaço, dá ideia de partidos, de facções. A igreja em Corinto estava desse jeito. O texto vai nos mostrar que havia a divisão entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos aproveitavam o banquete, os mais pobres passavam fome. E é porque também a ceia é conhecida como festa ágape, festa do amor. Mas essa igreja estava muito distante de viver o amor, porque eles eram egoístas, eles eram exclusivistas, algumas pessoas ali, e havia essa divisão. E o apóstolo Paulo então usa uma palavra irônica no versículo de número 19, dizendo: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Essa palavra aprovados dá a ideia de verdadeiro, de genuíno, de testados. Então, os crentes verdadeiros passaram por um teste, e ali eles foram aprovados, eles continuaram firmes, eles continuaram participando da ceia da maneira certa, da maneira correta. Então, por mais que muitas pessoas façam da maneira errada, mas sempre há um grupo que passa no teste, sempre há um grupo genuíno, um grupo verdadeiro, um grupo de verdadeiros adoradores, porque aqui fazia parte do culto, e o culto, de certa forma, um grupo estava celebrando de forma errada, mas havia um grupo que continuou fazendo da maneira certa, que continuou fazendo conforme a palavra do Senhor nos orienta. Então, louvado seja Deus, que por mais que alguém esteja errando, mas sempre tem alguém que está no meio, participando da maneira certa, e a nossa função é orientar quem está participando de maneira errada. Por isso, a importância da reflexão da palavra antes da ceia. O versículo 20 diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Essa ceia, eles faziam um banquete. Antes da celebração da Eucaristia, havia um banquete. Não era pouca comida, não. A igreja primitiva tinha esse costume. Quando nós vemos lá em Atos capítulo de número 2, o texto vai mostrar que havia o partir do pão. Aquele partir do pão, já que o texto não fala sobre o cálice, dá-se a entender que era uma refeição completa. Eles participavam de uma refeição completa, de um banquete, e depois havia a celebração da ceia, ou Santa Ceia. Por mais que a expressão santa não apareça no texto sagrado, Santa Ceia, por isso que geralmente eu digo ceia, a ceia do Senhor, mas não há nenhum problema. Então, antes deles participarem da Santa Ceia, eles participavam de um banquete, e no meio daquele banquete ali, como era, por exemplo, na Páscoa, porque a ceia ela foi instituída no contexto da Páscoa. Foi o próprio Cristo que instituiu a ceia. Lá em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo de número 26, e também os demais evangelhos, todos os 4 evangelhos, aparecem o relato em que Cristo instituiu a ceia, no momento da Páscoa.
Ele pegou elementos que eram comuns ali na celebração da Páscoa, que foi o suco de uva e o pão sem fermento. E ali Jesus instituiu, e quando ele instituiu essa ceia, logo depois o Senhor revelou ao apóstolo Paulo algumas instruções. Eu digo revelou por quê? Porque no versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo, ele recebeu foi de Cristo, ele recebeu de Deus as instruções. Então as instruções da ceia não é simplesmente do apóstolo, não é da igreja, não é do pastor. As instruções, elas vêm direto de Cristo. A revelação vem do Senhor, porque a carta aos Coríntios, ela não foi escrita depois dos evangelhos, por mais que na nossa Bíblia os evangelhos aparecem lá no início do Novo Testamento, mas quando nós vamos ver a carta aos Coríntios, ela foi escrita primeiro do que os evangelhos. Então foi uma revelação dada por Cristo, e quando essa revelação chega, ele diz, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então o primeiro ponto da mensagem é que a ceia envolve o passado. Essa expressão, em memória de mim, está falando sobre lembrança, está falando sobre recordação. Então nós celebrarmos a ceia, é nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, é nós nos lembrarmos da ressurreição de Cristo, é nós nos lembrarmos que Cristo está presente, e que Ele não está mais morto, que ao terceiro dia Ele saiu daquele túmulo e Ele está vivo conosco. Então Ele está aqui mais uma vez, renovando a sua aliança conosco, renovando a aliança com Cristo. Então quando nós paramos para celebrar a ceia, nós estamos dizendo assim: nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, nós cremos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós cremos que Ele nasceu, viveu, foi levado até aquela cruz, Ele foi crucificado, derramou o seu sangue, e através do seu sangue Ele fez uma aliança conosco. Por isso Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É uma aliança eterna, é uma aliança que não pode ser quebrada com a igreja, diferente daquela aliança que foi feita lá durante a Páscoa, quando o povo estava no Egito, escravizado, lá em Êxodo capítulo de número 12, foi que foi instituída a Páscoa. Vamos lembrar um pouquinho do contexto, falando sobre lembrar do passado. O povo estava escravizado, Faraó não queria libertar, e Deus foi mandando algumas pragas, várias e várias pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, aonde ali Moisés foi até Faraó, e levou a mensagem de Deus para que Faraó libertasse o povo, e ele não quis libertar. Então Deus disse a Moisés: diga ao povo que pegue um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, e então faça o seguinte: matem o cordeiro, celebrem a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, levando a passagem do anjo da morte. E a instrução, a orientação de Deus para o seu povo foi a seguinte: pegue o sangue do cordeiro e passe na verga das portas. Quando o anjo da morte passar, que vê aquela marca, então as pessoas daquela casa serão preservadas, as crianças serão preservadas, os primogênitos serão preservados. E assim o povo fez. O povo matou o cordeiro, fizeram com que o sangue fosse colocado, e aquela família era guardada através daquele sangue.
Então isso aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, isso aponta para o sangue de Jesus. Então quando nós cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, então o sangue dele vem, e o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos limpa, o sangue dele nos guarda, o sangue dele nos protege, o sangue dele nos faz nova criatura, e nós estamos aqui como igreja lembrando disso. Fazer isto em memória de mim. Nós temos que olhar para o passado, olhar que Cristo morreu naquela cruz, mas que também, como eu já falei, após essa morte, ele foi levado ao túmulo, foi levado ali, colocado, mas ao terceiro dia, a morte não pôde prender mais a Cristo, a morte não pôde mais sustentar a Cristo. Então o nosso Jesus, ele venceu a morte, ele está comigo, ele está contigo, ele não está mais preso naquela cruz, ele não está mais naquele túmulo não, mas ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a ceia nos faz lembrar disso, mas a ceia, ela não nos faz simplesmente lembrarmos só do passado, nos faz lembrar também do futuro. Veja comigo o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha. A ceia envolve o passado, em memória de mim, mas também envolve o futuro, nós olharmos adiante. A ceia nos faz olharmos para trás, mas também nos faz olhar para frente e dizer assim: Jesus vai voltar. Um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, um dia Ele vai me buscar, e eu estou aqui mais uma vez para celebrar a ceia, para fazer com que o meu pacto seja renovado com Ele, porque a qualquer momento o Senhor pode retornar. E como eu vou estar? Como eu estarei? Eu estou preparado? Essa semana, acredito que quinta-feira, eu estava assistindo um vídeo sobre a volta de Cristo, e aí eu estava assistindo, minha menina, a menor, passou e disse: papai, o que é isso? E eu fui explicar um pouquinho a ela sobre a volta, segunda vinda de Cristo, e ela disse: eu quero assistir novamente, eu quero assistir com o Senhor. E aí assistimos o vídeo, e ela começou a ficar um pouquinho preocupada e disse: papai, e agora? Tanta gente vai ficar, muita gente não vai para o céu. E ela ficou ali um pouco preocupada. Ela disse: papai, quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento? Eu disse: pode voltar a qualquer momento, minha filha, mas não se preocupe, porque o próprio vídeo mostra que as crianças, elas estão realmente garantidas, vão ser levadas na sua inconsciência do pecado. Não vou dizer na sua inocência, porque não tem ninguém inocente, até mesmo a criança. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a própria criança, ela não é inocente, não. Ela é inconsciente do pecado que herdou. Então por causa disso é que Deus então faz com que essas crianças sejam salvas, por causa da inconsciência do pecado delas. Elas não puderam ainda tomar a decisão por Jesus, mas quando se chega na idade da consciência, que aí cada criança tem sua idade diferente, não dá para fazer uma regra. Então quando essa criança tiver a consciência de tomar a sua decisão por Jesus, ela vai ter que tomar a decisão por Jesus. E depois passou a minha filha, a mais velha, e disse: papai, eu quero assistir o vídeo. Então, num momento só, eu tive que assistir o vídeo 3 vezes, faz quase 1 hora, para explicar a ela também, porque a menor foi chamar a mais velha para falar sobre o arrebatamento, falar sobre a volta de Cristo. E aí eu passei alguns detalhes que o apóstolo Paulo também fala com relação
a volta de Cristo. Apenas ouça, não vou falar a referência, mas apenas ouça. Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ali eu fui explicar, eu disse: nós não vamos anteceder os que morreram. Primeiro, os que morreram vão ressuscitar, e vai ser um encontro maravilhoso, um encontro espetacular. Imagina aí, o encontro em que você vai poder ver Jesus face a face, o encontro em que a igreja vai poder então ver como Ele é. Isso tem que ser uma expectativa. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos celebrando até que Ele venha. Nós nos lembramos da sua morte, da sua ressurreição, e lembramos que através da morte e ressurreição nós temos a vitória em Cristo, e que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. É uma mensagem que precisa ser pregada cada vez mais. Mensagem que fala sobre o encontro com Cristo. E para nós nos encontrarmos com o Senhor, nós precisamos estarmos preparados. Por isso, Paulo, ele orienta nessa passagem o passado, o futuro, mas também ele fala do presente. Ele fala sobre olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro de nós mesmos. Veja comigo a partir do versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa expressão indignamente dá ao entender de irreverentemente. Participar da ceia sem reverência. Aí o versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar fala sobre testar, fala sobre colocar à prova. Nós temos que nos examinar, colocando as nossas vidas à prova através da palavra de Deus. Espera aí, como eu estou vivendo? Como tem sido a minha caminhada? Como está a minha santidade com Deus? Eu tenho que fazer esse exame, eu tenho que passar por esse julgamento, eu tenho que passar por esse teste. E quando nós passamos por esse teste, eu digo a você, nós precisamos ficar constrangidos. Nós precisamos ter uma reação, já que ceia é olhar para o passado também. A reação que aquele centurião teve quando viu Jesus morrendo, ele disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Se participar da ceia é olhar para o passado, é lembrar da crucificação. No momento da crucificação, qual seria a sua reação? Seria o quê? Como eu já vi na igreja no momento da ceia, o pessoal pegando o cálice, e aí brincando uns com os outros, levando na brincadeira. Será que no momento da crucificação, você iria brincar?
Então a ceia nos leva para o contexto de pensarmos sobre isso, essa seriedade, e agora olhamos para o futuro, e olhamos agora para o presente. Examine-se o homem a si mesmo, faça um teste, examine a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Versículo 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Juízo para si, punição para si. Por isso, ao invés de eles se reunirem para melhor, estavam fazendo aquilo para pior. Ao invés de renovar a aliança, estavam tomando a ceia para o seu juízo. Veja a consequência do versículo 30. Eis que a razão, porque há entre muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A consequência gera até doença, gera fraqueza, e o texto ainda amortiza a mensagem dizendo, e não poucos que dormem. Muitas passagens que falam sobre dormir, é falar sobre morrer. Tomar a ceia em pecado, tomar a ceia irreverentemente, pode gerar doença e pode gerar a morte. Digo, meu Deus, que coisa séria. E vamos brincar com isso? Tomar a ceia de qualquer maneira, tomar a ceia de qualquer forma? Não podemos. Esse contexto dá a ideia de se colocar diante de um tribunal. Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, ou seja, não seríamos punidos diante daquele tribunal. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos disciplina. Essa expressão disciplinar aqui é a mesma expressão usada no Novo Testamento todo, para quando um pai e quando uma mãe disciplina, ensina o seu filho. E Deus nos disciplina, sabe para quê? Para a gente não cair nesse julgamento, nesse juízo. Deus tem várias maneiras de nos disciplinar, para que a gente acorde, para que a gente saia dessa falta de prática da palavra. Ao invés de levar as coisas a sérias, as coisas de Deus, se leva na brincadeira, se leva a oração na brincadeira. Tanto se fala sobre a importância da oração, e às vezes se leva na brincadeira no sentido em que sabe a importância da oração e não ora, sabe a importância da palavra de Deus, mas não busca estudar, conhecer mais a fundo a palavra de Deus. Sabe que é pecado, mas se anda na prática do pecado. Isso é brincar com as coisas de Deus. Quantos crentes estão aí? Na folia, mundo afora, surgindo agora a moda de sair trio elétrico de igreja evangélica, lá no meio da bagaceira, como se diz. E o povo, muitos que estão ali, são levados para aquele sistema carnal. Por isso que o nome carnaval, sabe qual a origem do nome carnaval? Festa da carne. Carnaval significa isso, festa da carne. Precisa falar mais alguma coisa? O crente, na festa da carne, tem tantas estratégias, tem tantas maneiras de nós evangelizarmos, mas de repente, tem cristãos que estão sendo moldados conforme o mundo, e quando Deus nos disciplina, é porque Ele nos ama. Deus permite tal coisa, ou Deus faz tal coisa, para que a gente ore mais, para que a gente desperte,
para que a gente saia da frieza espiritual. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que glorificar a Deus quando Ele nos disciplina, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que a gente seja condenado. Deus quer que nós sejamos salvos. Então, que nessa noite, nesse momento de ceia, não estou falando que o momento da ceia é aquele momento de tristeza, aquele momento de angústia, só se for por conta do pecado. Momento de ceia é momento de celebração, é momento de vitória, é dizer assim: a igreja anda em vitória por causa de Cristo Jesus, porque olhando para trás, eu trazendo a memória, Cristo morreu, ressuscitou, Ele está conosco e Ele nos faz caminhar, e um dia Ele vai voltar, mas quando Ele voltar, Ele vem buscar uma igreja que tem andado em santidade. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, faça um julgamento da sua vida. Então eu quero te chamar agora, meu irmão e minha irmã, para que você faça essa avaliação, para que você faça esse diagnóstico, e logo depois desse diagnóstico, nós vamos participar da celebração da ceia. Então quero te dar alguns instantes para que você faça uma oração silenciosa, e depois nós vamos fazer uma oração em comunidade. Então quero convidar você a curvar a sua face.